Livro As 5 Linguagens do Amor dos Adolescentes, capítulo 13, parte 2. As escolhas ampliam-se durante a puberdade. Esse é um processo necessário e normalmente saudável, mas que aumenta o risco de ele errar. Os pais que se culpam não ajudam o adolescente. Em resumo, o jovem tomou uma decisão e agora é ele que está sofrendo as consequências. Se os pais tomam a culpa para si, irão retirá-la do adolescente, que estará mais do que satisfeito em saber que outra pessoa irá assumir o que ele fez de errado. Ao conseguir colocar o peso da culpa sobre os ombros de outra pessoa, será mais difícil para ele aprender com os próprios erros, que com certeza serão repetidos no futuro. Os pais mais propensos a assumir a culpa das falhas morais do adolescente são aqueles que têm consciência de que não foram bons pais nos primeiros anos da puberdade do filho. Eles leram livros e participaram de seminários, mas chegaram à conclusão de que violaram algum dos conceitos básicos da boa criação. Não quero colaborar com a ideia de que pais não são responsáveis por serem bons pais. Digo que você é responsável pelos próprios erros e não pelos erros do filho. Se reconhecer falhas específicas nos padrões empregados na criação deles no passado, confesse a Deus e ao adolescente, busque perdão de ambos, mas não aceite a responsabilidade pelas más escolhas que fizerem. Não pregue sermão. Normalmente, o adolescente se sente culpado. Ele sabe quando seu comportamento machuca os pais. Está ciente de que violou o código moral que aprendeu. Portanto, não é necessário fazer um sermão. Para Daniel, aquele pai cuja história serviu de abertura para esse capítulo, eu disse: quando seu filho voltar para casa amanhã, não deixe que as primeiras palavras sejam de condenação. Não diga: por que você fez isso? Você sabe que isso vai de encontro a tudo que lhe ensinamos durante todos esses anos. Como você pode fazer isso conosco? Você não sabe que está nos machucando profundamente? Você arruinou tudo. Não posso acreditar que tenha sido tão estúpido. Entendo que tenha todos esses pensamentos e sentimentos, eu continuei. Mas o garoto não precisa escutar essa condenação. Ele com certeza já fez essas constatações. Se disser essas coisas e fizer essas perguntas, ele pode se tornar defensivo e parar de se questionar. O adolescente que errou precisa lutar contra a própria culpa, mas não precisa de mais condenação. Não tente consertar. A resposta natural de muitos pais é tentar minimizar o que aconteceu. Tentar controlar os estragos e proteger o adolescente é, na minha opinião, uma decisão pouco sábia. Se você procurar remover e diminuir as consequências naturais das falhas, irá contra a própria maturidade dele. Ele aprendeu uma das lições mais importantes da vida por meio da experiência e das consequências dos próprios erros. Mas quando essas consequências são removidas pelos pais, o adolescente recebe outra mensagem. Essa mensagem é aquela que dá origem à irresponsabilidade. Entre aspas, posso fazer algo de errado porque alguma pessoa vai tomar conta das consequências. Esse tipo de conclusão faz que seja difícil para o adolescente aprender a lidar com as responsabilidades. Sei que é difícil ver o filho sofrendo as consequências das próprias decisões. Mas remover as consequências também é impedir que ele tenha um dos grandes professores, a vida. Lembro-me de um pai que me disse: a coisa mais difícil que já fiz foi sair da sala do delegado e deixar meu filho dentro da cadeia. Sei que poderia ter pago a fiança, mas também sabia que se o fizesse, ele voltaria a vender drogas naquela mesma noite. Para seu próprio bem, escolhi deixá-lo sofrer as consequências dos próprios atos. Analisando a situação, foi uma das melhores decisões que já fiz a favor dele. Até aqui temos falado de coisas negativas, não se culpe. Não dê sermão ao adolescente, não tente ajeitar as coisas. Agora vamos ver o lado positivo. Ame o filho incondicionalmente. Primeiro, demonstre amor incondicional por ele. Isso não contradiz o que acabamos de explicar. Permitir que experimente as consequências dos próprios erros é, em si mesmo, um ato de amor. Ao agir dessa maneira, você estará buscando o bem-estar dele e isso é a essência do amor. Entretanto, o que trato neste capítulo é como suprir as necessidades emocionais que o adolescente tem de amor. É aí que as 5 linguagens do amor são importantes. Se você conhece as 5 linguagens do amor do adolescente, esse é
o momento de usá-los em alto e bom som, enquanto usa também as outras linguagens tanto quanto possível. As falhas morais dos adolescentes criam um sentimento de culpa. Essa emoção afasta-o de você. Se Adão e Eva tentaram se esconder da presença de Deus no jardim do Éden, então não estranhe que o adolescente também se esconda de você. Ele pode ter medo da condenação. A resposta de Adão e Eva é um bom modelo de resposta para os pais. Deus permitiu que sofressem as consequências do erro, mas ao mesmo tempo lhes deu um presente. Eles tentavam se esconder atrás de folhas de figueira e Deus lhes deu vestes de peles de animais. Os pais devem demonstrar amor pelo adolescente, não importa qual tenha sido o erro dele. Mais tarde, Daniel e Mickey me disseram que quando o filho voltou para casa, eles o receberam na porta de braços abertos. Eles o abraçaram por um longo tempo e disseram em meio às lágrimas: "Nós te amamos." Então, se sentaram e escutaram o filho confessar os próprios erros e pedir-lhes perdão. O amor incondicional cria um clima para o diálogo aberto. Os adolescentes precisam saber que não importa o que tenham feito, existe alguém que continua acreditando neles, achando que tem valor e, por isso, estão dispostos a perdoá-los. Quando ele sente o amor incondicional dos pais, é mais provável que enfrente os erros com a cabeça erguida, aceitando as consequências e tentando aprender algo positivo da experiência. Escute o adolescente com empatia. Dissemos anteriormente que essa não é a hora de pregar um sermão ao adolescente. É tempo de escutar com empatia. Empatia quer dizer sentir o mesmo que a outra pessoa está sentindo. Os pais precisam se colocar no lugar do adolescente e tentar entender o que o levou a cometer aquele erro, bem como o que está sentindo no momento. Se o adolescente percebe que estão tentando entendê-lo e se identificam com os sentimentos dele, sente-se encorajado a continuar falando. Entretanto, se percebe que os pais o escutam com uma atitude de reprovação, a conversa irá durar pouco e sairá dela se sentindo rejeitado. Escutar com empatia pode ser apropriado quando se fazem perguntas que remetam a reflexões como: você está dizendo que isso é o que sentiu naquele momento? Você está nos dizendo que acha que não o entenderíamos? É isso que você está dizendo? Tais perguntas dão ao adolescente a chance de esclarecer os próprios pensamentos e emoções, e aos pais a oportunidade de entendê-lo. Escutar com empatia leva ao entendimento e à ajuda verdadeira. Dê apoio ao adolescente. Uma vez que você já escutou e entendeu os pensamentos e sentimentos do adolescente, poderá dar-lhe apoio emocional. Deixe que saiba que não concorda com as atitudes dele e que também não poderá evitar as consequências. Mas mesmo assim, estará com ele enquanto passar por esse processo de aprendizagem de como lidar com as consequências dos próprios erros. Depois que Daniel e Mickey escutaram a história do filho e dividiram lágrimas de arrependimento com ele, Daniel disse ao garoto: "Quero que saiba que sua mãe e eu estamos com você. É evidente que não ficamos felizes com o que aconteceu. Não sabemos o que terá de enfrentar, mas estaremos juntos nessa situação. Queremos que haja responsavelmente com aquela jovem e o bebê. Faremos tudo o que pudermos para apoiá-lo. Isso não significa que iremos cobrir todas as despesas financeiras. Acreditamos que isso seja responsabilidade sua, mas iremos encorajá-lo. Orar por você e faremos tudo o que pudermos para ajudá-lo a se tornar uma pessoa mais forte diante de tudo isso." Essas são declarações de apoio emocional. O adolescente precisa saber que, ainda que ele tenha errado, não estará sozinho na vida. Alguém se importa com ele o suficiente para dividir as dores e as dificuldades. Dê orientação ao adolescente. Quando digo orientação, não quero dizer manipulação. Pais que têm personalidades controladoras normalmente querem dominar o comportamento do adolescente depois de uma falha moral. Quando o pai decide o que deve ser feito e tenta convencer o adolescente a lhe obedecer, está manipulando e não orientando. Orientar é ajudá-lo a pensar sobre a situação e fazer as escolhas corretas para enfrentar as consequências da falha moral.
Os pais devem levar a sério pensamentos, sentimentos e desejos do adolescente e não tratá-los como algo insignificante. Porque o adolescente cometer um erro moral não significa que devam tomar todas as decisões pelo filho. Ele não pode tornar-se um adulto responsável se não tiver a liberdade de lidar com problemas e tomar as próprias decisões sobre qual direção seguir daqui por diante. Uma maneira pela qual os pais podem orientar o adolescente é ajudá-lo a desenvolver o próprio raciocínio até conseguir chegar a uma conclusão lógica. Por exemplo, o filho de Daniel e Mickey disse: "Uma das ideias que tive foi sair do estado, mudar-me para a Califórnia e tentar começar tudo de novo na minha vida." Mickey foi sábia em não seguir o desejo e dizer: "Essa foi uma ideia idiota. Isso não resolveria nada." Ao invés disso, falou: "Se você conseguisse dinheiro suficiente para chegar até a Califórnia, que tipo de emprego procuraria?" Depois que o filho conversou com ela sobre o assunto, Mickey perguntou: "Você consegue se ver mandando dinheiro para cobrir as despesas dessa criança?" Ao que o filho respondeu: "Com certeza, irei tomar uma atitude responsável." Talvez pudesse ligar para o corretor que fez o seguro do carro e perguntar-lhe quanto custa fazer um seguro de carro na Califórnia, Mickey sugeriu. "Acho que ele também tem um parente que mora lá e que você poderia dar uma ideia de quanto custa alugar um apartamento naquele estado." Com essas e muitas outras perguntas, Mickey estava ajudando Daniel a pensar sobre as implicações da ideia de mudar-se para a Califórnia. Os pais que aprendem como dar esse tipo de orientação irão continuar a influenciar as decisões do filho de maneira positiva. Entretanto, aqueles que fazem julgamentos rápidos e dizem frases dogmáticas a respeito das ideias e atos do adolescente irão interromper o fluxo da comunicação e fazer que ele busque ajuda em outro lugar. O jovem pode até tomar uma decisão tola, como uma reação defensiva aos pais que tenham a atitude de sabe tudo. Para muitos, esse tipo de orientação é difícil de ser dado. É mais fácil dizer ao adolescente o que pensamos e fazer declarações dogmáticas sobre a validade ou o absurdo das suas ideias. Até o próximo áudio.